Esta conferência será gravada agora. Agora a sala é toda sua. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sou R1 da Radiologia, aqui da UFM, e fiquei com o tema, né, nesse módulo de fígado e vias biliares, de falar um pouco sobre os diagnósticos diferenciais de colecistite litiásica. A princípio, para fazer uma pincelada aqui na parte anatômica, o nosso objeto de estudo vai ser a vesícula biliar. Trata-se de uma bolsa músculo-membranosa, a função primordial dela é o armazenamento e a concentração da bile, mede aí aproximadamente de 7 a 10 centímetros na borda inferior do fígado, né, na face inferior do fígado. As regiões que nos interessam vai ser a parte como um todo do fundo, do corpo, né, e, em especial, né, o infundíbulo, ductos císticos e as vias, né, de drenagem da bile, como o colédoco e o hepático comum direito e esquerdo. Bom, das colecistites, o que a gente tem que ficar atento é sempre a clínica, né? A clínica é muito semelhante. Dentre todos os diagnósticos diferenciais, é muito comum, né? Aquela dor, hipocondro direito, evoluindo, às vezes, com febre, náusea, até com síndrome colestática. E o que é mais importante também na parte de imagem é a ultrassonografia. Por tratar-se de um exame extremamente rápido, com alta sensibilidade, ele vai ser a maioria das investigações vai começar nele e acaba nele. Ainda mais num ambiente de emergência, urgência, que caracteriza a síndrome de colecistite aguda. Vou fazer uma comparação aqui, é mais um comparativo entre imagens, principalmente de ultrassonografia, entre essas 6 principais. Elas decorrem principalmente por ter uma complicação. Então, é interessante saber, pelo menos ali, né, o grosso da litiásica, para poder comparar com os outros diagnósticos diferenciais, principalmente como uma evolução desse quadro, né? A litiásica, a perfurada, enfisematosa, gangrenosa, hemorrágica. Dentre o quadro clínico mais crônico, temos essas duas, né, também, colecistite crônica, que dentre a principal da crônica vai ser litiásica também, mas com uma clínica um pouco diferente, e a xantogranulomatosa, que tem as suas particularidades. Interessante apontar simplesmente a miríade e alguns achados comuns, ok? Bom, as relações anatômicas, acho que todo mundo tem uma noção interessante. É importante a gente ter noção também da fossa, né, da fossa da vesícula biliar e a relação dela por contiguidade com o quadrado, com os nódulos hepáticos, ok? Também toda a drenagem da bile é importantíssimo saber que os canais aqui, qualquer lugar que a gente tiver alguma obstrução, a gente vai ter uma clínica meio que específica, não tão específica, mas uma clínica que vai sugerir que às vezes a obstrução vai ser no infundíbulo, às vezes no cítico e às vezes no colédoco, dando uma síndrome ali ictérica. Bom, a princípio, a litiásica, para nível de comparação, justamente, a gente tem que caracterizar. Geralmente ela provém, né, aqui uma imagem de simplesmente cálculo, né, vários cálculos nessa região, com uma extensa sombra acústica, e os achados bastante comuns, né, vai ter o cálculo que causa toda a síndrome, né, impactando no infundíbulo e mesmo causando, né, aumento da pressão intravesical e toda aquela clínica que a gente já está acostumado. Dos achados de imagem tem que ficar guardado para a gente é o espessamento parietal, a delaminação das camadas e o líquido perivesicular. Interessante também que na prática a gente vê bastante humor ultrassonográfico, ok? Uma vez que a gente tem uma ideia interessante da litiásica, a gente vai conseguir fazer as comparativas, né, com os diagnósticos diferenciais. Mas o mais interessante é que as evoluções, né, tanto da litiásica quanto da litiásica, é que vai nos dar os diagnósticos diferenciais. A litiásica, ela costuma cursar com quadros semelhantes, simplesmente quando a gente tem, e é mais raro, no paciente que está com nível de consciência adequado e que está, de certa forma, no ambulatório, né? Mais um paciente ambulatorial que às vezes procura a emergência. Mas a litiásica, o mais importante dela é que ela está muito relacionada ao paciente moribundo, ao paciente grave, né? Com trauma, queimadura e sepsis na parte clínica, né? A estase biliar vai ter um mecanismo muito semelhante, né? A estase biliar com aumento da pressão intravesical, causando inflamação e a isquemia, podendo evoluir para necrose, dentre outras coisas. Muitas das vezes a gente vai perceber, né, a lama biliar, mesmo que não tenha cálculo, mas às vezes um conteúdo mais espesso, evoluindo também com edema perivesicular e espessamento parietal. Bom, dentre essas duas, né, a litiásica e a litiásica, a diferença entre elas é basicamente a parte clínica e os fatores de risco,
mas os achados é bastante semelhante, tirando o cálculo, claro. Da litiásica, os diagnósticos diferenciais, eles partem, né, do princípio de uma evolução, às vezes uma evolução ruim, né, com prognóstico pior. A mais frequente vai ser a perfurada, em torno de 12%, e 25%, na literatura assim, tem uma margem grande, mas até 25% pode causar óbito. Então, é muito importante que o radiologista tenha uma noção dos possíveis achados que pode sugerir uma complicação nesses diagnósticos diferenciais e tenha esse contato com o cirurgião, com o médico solicitante. Geralmente, a região fúndica, não raro, o quadro clínico é bastante semelhante ao da não complicado. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem na clínica somente a possibilidade de saber se está complicado ou não. E é na ultrassonografia, principalmente, que a gente vai saber. Aqui na imagem propriamente dita, o cálculo, né, marcando uma colestite litiásica e uma descontinuidade da parede, né, para diferenciar daqueles achados típicos, né, como edema, perivesicular, entre outras coisas mais características da litiásica, e aqui um achado interessante que é a descontinuidade, indicando uma colestite perfurada. Da enfisемatosa, né, o mais importante é o gás na parede, o lúmen, as bactérias principais, Clostridium, Strepto, E. coli e o Staphylococcus, é muito importante nos diabéticos, né? Não só como fator de risco, mas pela neuropatia. Às vezes a gente tem um paciente que tem uma clínica muito ruim, na verdade, assim, muito fraca, muito pobre, e é um paciente com uma neuropatia que não vai dar aquela dor específica, né? Específica do Murphy, da dor no hipocondro direito, um fator de risco importante que com o diabetes, e às vezes está evoluindo para uma enfisematose, um quadro ainda mais grave do que a colestite aguda simplesmente. Aqui, no exame de imagem, que tem que ficar claro para a gente, né, além do espessamento parietal, o cálculo indicando um agente etiológico, mas essa reverberação, né, do ar intraparietal, a gente consegue ver uma imagem hiperecogênica e o artefato, né, porque na hora que o som bate e não retorna, a gente vai ter essa, de certa forma, essa bagunça aqui, mostrando uma reverberação, né, isso é indicativo de ar dentro da parede. A colangite gangrenosa, pessoal, vai ser um quadro um pouco mais severo, ok? E geralmente ela também é uma evolução, e ela pode vir de inúmeras maneiras. Às vezes ela perfura, ela vai isquemiar, ela pode causar hemorragia, ela pode causar abscesso, mas esses achados, né, como essa descontinuidade mural, a descamação intraluminal, esse outfloating aqui é simplesmente uma evaginação. Somados também, às vezes, a abscesso intraparietal, aqui no caso é um abscesso um pouco menor, né, nesses dois cortes aqui, só que assim, ela é um quadro que pode simular, né, simplesmente um quadro clínico típico da colestite aguda, e na hora que você faz o exame, você pode ter achados bastante sugestivos de que houve uma complicação importante, a gangrenose é ainda mais severa. Ela tem um mecanismo fisiopatológico muito semelhante e pode evoluir também com a necrose, com a hemorragia e os abscessos, ok? Então, aqui, ó, o que mais chama atenção na gangrenosa, além da clínica, é a descamação, né, da membrana, que é um pouco diferente daquela descontinuidade, um pouco diferente da reverberação, né, a descontinuidade da perfurada, a reverberação na enfisematose, e a gangrenose evoluindo aí com essa descamação e output, ok? Outro diagnóstico interessante vai ser da colestite hemorrágica, né? A hemorrágica, no caso, também, né, uma evolução, a clínica muito sugestiva, né, colestite aguda ali, e no exame de imagem, às vezes, uma clínica até pobre, muito difícil de separar essas duas, evolui também com essa imagem hiperecogênica, né, intraparietal, aqui no caso, a membrana parietal, né, não está muito espessada, mas uma imagem precogênica, às vezes, um pouco caracterizada. A coisa aqui que vai ajudar a gente bastante vai ser o Doppler, né? No Doppler, a gente percebe fluxo um pouco menor na imagem precogênica, mas um fluxo interessante nessa região. Isso é indicativo de complicação, né? E no caso aqui, seria uma colestite hemorrágica. Geralmente, sangramento de pequenos vasos e também com aquela mesma fisiopatologia, né? Vai depender muito do tempo, né, de evolução da doença, o tempo de diagnóstico, o tempo de tratamento, evoluindo com uma fisiopatologia semelhante e com achados característicos da hemorragia. Certo? Então, pessoal, é basicamente isso, né? O que tem que ficar claro da colestite aguda é aquela cursa, né, com um quadro clínico muito característico e a
O diagnóstico tardio, a evolução da doença pode vir, né, pode trazer inúmeras complicações, não só a perfuração, como sangramento, como a infecção secundária, coisas que vão, né, definir o prognóstico do paciente. E o radiologista precisa ter essa comunicação com o médico solicitante, porque isso define conduta. Às vezes, você pode fazer uma cirurgia de urgência mais rápido, você pode esfriar o processo, é raro isso acontecer, mas você pode esfriar o processo e abordar isso em outro momento. Às vezes, é simplesmente uma colitíase evoluindo com cólica biliar. Então, vai depender muito, né, desses achados e das possíveis complicações. Um quadro clínico diferente, que é a colicite aguda, na verdade, ela também evolui com a cólica biliar, mas, no caso, intermitentes, justamente por ter, né, obstruções intermitentes. Então, você tem aquele paciente que já está, que é formador, os ditos formadores de cálculo, e está evoluindo, né, com dor intermitente no quadrante, e essas obstruções podem evoluir, né, com espessamento da parede, a parede vai ficando mais fibrótica. Um fator de risco interessante, né, são as neoplasias, dentre elas o carcinoma. Então, essa estase, a estase biliar, as agressões frequentes, porque você obstrui e volta, essas inflamações, pode gerar um processo inflamatório local e começar também um processo neoplásico, às vezes maligno, ok? Aqui, os achados característicos de litíase, né, com aquela sombra acústica posterior importante. Aqui também uma imagem mostrando uma grande quantidade aqui, aparente, né, aparentemente uma grande quantidade de cálculos, também com uma sombra acústica importante. Aqui simplesmente para mostrar que não houve obstrução, né, do hepático, né, do hepático colérico, né? O calibre, no caso, está preservado ali. Então, não necessariamente isso aí evoluiu para uma obstrução, coléricolitíase, entre outras coisas. No caso, aqui simplesmente para a gente mostrar, né, os achados, a extensa sombra, os cálculos, o calibre preservado. Aqui, no caso, é o próprio paciente, é justamente a evolução do paciente. Essa peça cirúrgica era dessas imagens mesmo, tem essa relação, mostrando aqui uma grande quantidade, né, de cálculo do paciente que evoluiu aí já há meses, anos, né, nessa formação importante de cálculo e com o padrão de cólica biliar intermitente. A xantogranulomatosa, o mais interessante é que a gente precisa ter uma noção de que ela está errada, né? Porque na hora que é uma doença muito rara. Então, ela não vai evoluir muito bem com aquela clínica aguda. Ela geralmente tem um curso mais insidioso e pode simular uma colicite crônica. Num primeiro momento, que a gente vai começar com o melhor exame, um exame sensível e barato, que é a ultrassonografia, a gente pode perceber, né, já retorno, mas a gente pode perceber uma massa heterogênea aumentada, né, no sombra acústica posterior. Claro que isso aqui tem que ligar o alerta para diagnósticos diferenciais, entre eles a principal vai ser as neoplasias, as massas, e aí progrediu para a investigação com a tomografia, também dando sinais, né, de processo inflamatório, real sepático adjacente, são massas, né, multilocular, septação, espessamento pretal. Só com a imagem, claro, fica muito pouco provável que a gente vá fazer esse diagnóstico simplesmente com um exame de imagem. Você pode evoluir para a cirurgia e fazer uma biópsia depois, para ter o diagnóstico, por se tratar de uma doença mais rara, né? Falando da fisiopato, simplesmente para ter uma noção melhor da doença propriamente dita, esses seios de ruptantes que eles podem sofrer ruptura. Então, sofre ruptura. A etiologia especificamente é um pouco obscura, não se sabe exatamente o que promove essa ruptura, mas essa ruptura crônica, né, faz com que o conteúdo biliar extravase, principalmente para a região parietal, promovendo também inflamação crônica. E toda inflamação crônica, eu acho que, de certa forma, é uma regra, vamos dizer assim, claro, tem as suas exceções, mas toda inflamação crônica em qualquer lugar, né, do nosso organismo pode desenvolver o risco, né, de neoplasias, e dentre elas, neoplasias malignas, ok? Falando aqui da síndrome de Merise, ela tem as suas particularidades, né, e ela, de certa forma, tem uma clínica interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem, né, uma colicite aguda, eu sei que o Caio já trouxe, né, no encontro passado, já falou sobre os agentes etiológicos, dentre outras coisas, falou bastante sobre a síndrome especificamente, mas como ela entra, né, com uma clínica semelhante, com dor, hipocôndrio e tal, uma clínica de cólica biliar, às vezes evoluindo para uma colicite aguda, a gente precisa, pelo menos, citar, e no caso também,
a miríase, como ela tem uma obstrução, né, obstrução do cístico, principalmente, na verdade, é a patologia, o cístico, né, especificamente, ela pode evoluir com colestase. E no momento que ela evolui com colestase, ela vai simular um colangiocarcinoma. Então, acho que é interessante sim, a gente ter uma noção de que ela pode ter um quadro agudo, mas esse componente de colestase tem que ligar o alerta também para as neoplasias, ok? No caso da imagem aqui, mostrando o cálculo na região infundibular aqui cística, fazendo essa, na verdade, infundibular, desculpa, fazendo essa pressão, né, uma compressão extrínseca, desculpa, no ducto cístico, promovendo toda a clínica do paciente. Aqui, claro, progrediu, né, a investigação, mostrando dilatação intrahepática, né, porque é claro que ultrassonografia com um quadro de colestase, a gente não vai parar somente, né, com a caracterização da vesícula, a gente tem que pesquisar também outros achados ou possíveis diagnósticos diferenciais, com dilatação aqui da árvore intrahepática, né, do lobo esquerdo principalmente, mostrando o cálculo, né, uma imagem interessante da CPRE, que o cálculo ali estava obstruindo o ducto cístico, né, causando a clínica do paciente. Bom, pessoal, dentre os achados aqui significativos que a gente tem, também não entra como uma doença específica, mas isso aqui é importante o radiologista estar atento, porque são fatores de risco para desenvolver tanto a colestite aguda, quanto a colestite aguda litiásica, quanto a litiásica, né? No caso aqui, a vesícula hidrópica, por definição, aumenta no seu maior diâmetro aí de 5 centímetros, e aqui mostrando o cálculo, né? Então, assim, bateu o olho, tem uma vesícula hidrópica, procura cálculo, às vezes simplesmente está obstruindo isso aí, às vezes o paciente não evoluiu ainda com uma síndrome, a síndrome de cólica biliar, uma síndrome específica ainda, mas ele tem grande possibilidade de evoluir dessa maneira. A lama biliar, né, também, com um fator de risco para a litiásica, né, claro que a gente tem também toda a clínica, toda a história do paciente vai ajudar demais o radiologista a fazer essa distinção, né, e na vesícula biliar, as microlitíase também, do paciente que é maior formador de cálculo e, portanto, pode evoluir também, com a litiásica, dentre outros também. Acredito que eu tenho aqui, doutor, 2 minutos, né, para falar. Então, como take home, pessoal, eu vou deixar aqui as imagens de cada achado que pode aí, né, funcionar como uma consulta, simplesmente para a gente ver as alterações. Tem que ficar de mensagem para a gente é que colestite aguda nem sempre tem os achados específicos ou típicos. Às vezes ele tem sinais de complicação. Dentre todas, pode ser evoluir de uma simples litíase, na verdade, evoluindo para uma litiásica, ou mesmo a ausência dela caracterizando uma litiásica, e com complicações importantes, que o cirurgião vai precisar saber e vai ajudar para ele definir conduta, como a perfurada, hematose, gangrenose hemorrágica, dessas que a gente citou. No quadro clínico mais crônico, né, ficar atento para os pacientes também, né, principal a colestite em grande monta, os pacientes formadores, a granulomatosa, né, claro que vai evoluir aí, vai progredir, né, para uma tomografia, uma ressonância, porque os achados às vezes umas alterações chamativas, a miríase, né, para a gente levar em conta aí a possibilidade de colangiocarcinoma, ou síndrome colestática. E os achados da microlitíase, eu acho que a gente já tem uma noção interessante, e a hidrópica e a lama biliar aí como os fatores de risco. Ok, doutor? Tenho mais 50 segundos. Aqui está a minha bibliografia. Obrigado, pessoal. Certinho, Eduardo. Gostei muito a sua apresentação visual, né? A gente, como radiologista, gosta muito de ver imagem. Ficou bem legal. É uma boa revisão e ela traz todo o conceito que você quis trazer para a gente, né, dos diferenciais, né? Das causas alitiásicas, da perfuração. Acho que agora todo mundo aqui tem, com a sua aula, um compêndio completo do que revisar na vesícula biliar, né? Ficou fantástico. O Elton fez aquele outro de isquemias também, que é muito bom. Isso aqui, então, ajuda bastante na hora de revisar e estudar para a prova. Muito bom. Parabéns, Eduardo.